Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar o conteúdo da semana 5 do PET 3 do terceiro ano. Iniciamos os nossos estudos da semana 5 e que o desânimo e a tristeza sejam sempre vencidos pela vontade e fé que habitam em nós. As causas da criminalidade, dando sequência à aula da semana passada. O que leva alguém a matar, roubar, estuprar, corromper ou ser corrompido? Por que algumas pessoas rompem com padrões morais e legais de comportamento e outras não? Os debates em torno dessas perguntas não geram consenso e polarizam as pessoas, ora considerando o criminoso como vítima de uma sociedade perversa e injusta, ora como pessoa doente que deve ser excluído do convívio social. Se bandido bom é bandido morto, como que a sociedade compreende e lida com a questão da criminalidade? O abuso de poder policial e a justiça com as próprias mãos se justificam? O que nós fazemos para reduzir a criminalidade depende de como concebemos as causas do crime. As propostas mais comuns no Brasil, elas oscilam entre duas visões. A visão da justiça punitivista, que é com maior rigor da lei na punição do criminoso, e a visão da justiça restaurativa, né? A necessidade de medidas sociais e preventivas para evitar que a exclusão social levem as pessoas a escolherem o crime ao invés de trabalhar e ter salários. As teorias e as pesquisas realizadas sobre as causas do crime não chegaram a conclusões definitivas. As controvérsias são enormes. A polêmica e a divergência imperam no debate. A criminalidade é um problema muito complexo, né? E geralmente problemas complexos exigem explicações complexas. Mas uma coisa é certa, a criminalidade ela vai ser resultado de vários fatores. Individual, né? Das características psíquicas, da personalidade, da trajetória de vida de uma pessoa. Interpessoal, as relações pessoais que a pessoa estabelece no seu cotidiano, capazes de influenciar o seu comportamento. Institucional, as leis penais, as organizações do Estado, né, responsáveis pela segurança pública, a polícia, a justiça, a prisão. Estrutural, né, o nível mais amplo do fenômeno, que inclui aqui valores culturais e a condição socioeconômica da sociedade. Né? A luta entre o que ela deseja, as ideias que ela tem, os seus valores culturais e as condições daquela pessoa. Condição mesmo de distribuição de renda, classe social, que às vezes não vai dar condição para ela ter tudo aquilo que ela espera, né? Os valores culturais que ela deseja. Nós vamos conhecer de forma bem resumida 3 explicações sociológicas sobre as causas da criminalidade. 3 teorias. Primeiro, a teoria funcionalista, do sociólogo Robert King Merton. E ele usa as teorias de anomia de Durkheim, né, de desorganização, de ausência de leis, de ausência de regras. Ele cita a desorganização dos valores familiares daquela pessoa, morais daquela pessoa, e a vontade de subir na vida a qualquer custo. Então, ela tenta explicar, essa teoria tenta explicar que a obrigação de ter que subir na vida a qualquer custo vai, às vezes, levar a pessoa a agir por qualquer meio, ou legal ou ilegal. Mas a gente precisa ter cuidado com essa ideia, né? Porque considerar que as classes mais pobres são sempre mais propensas ao crime, porque elas têm menos oportunidades, nem sempre isso é verdadeiro. A gente vê tantos crimes acontecerem de colarinho branco, né? Políticos, grandes empresários, que são de classes sociais mais altas. A segunda teoria, que é a teoria dos rótulos, é do sociólogo Howard Becker, que tenta demonstrar nos seus estudos quem define o que são comportamentos desviantes e por que certos grupos e não outros são rotulados.
Então, ele diz que as pessoas que representam a força da lei e da ordem e que têm o poder de definir a moralidade são essas pessoas que vão rotular outras pessoas. Então, os rótulos, eles vão expressar a estrutura de poder da sociedade. As pessoas que não compartilham dos valores impostos acabam adotando comportamentos desviantes. E aí elas vão ser rotuladas e tratadas como antissociais por essas agências de controle, por essas pessoas que têm poder, a polícia, a justiça, né? Então, a rotulação, ela não vai afetar apenas a maneira como outros enxergam um desviante, mas isso influencia no senso de identidade daquela pessoa. Essa teoria, ela expõe o poder das agências de controle que taxam pessoas e grupos como se elas fossem naturalmente criminosos. Então, revela ali relação de poder, né? Envolvidas na rotulação do crime. A terceira e última teoria que nós vamos estudar hoje é a teoria da criminologia crítica. Essa teoria, ela assume que existe uma relação direta entre pobreza e criminalidade. Influenciada por Karl Marx, nela o crime é fruto do conflito entre as classes sociais. Então, o crime seria uma reação racional e emocional da classe dominada pela opressão que ela sofre. Mais do que uma estratégia de sobrevivência, o comportamento desviante, pode ser compreendido aqui como uma resposta política às desigualdades do sistema capitalista. O sociólogo francês Louis Vacan, ele tem denunciado o que vem sendo chamado de criminalização da pobreza nas sociedades capitalistas. Então, ele afirma que com o avanço da ideologia neoliberal, a criminalização da classe trabalhadora tem aumentado. O Estado mínimo defendido por essa ideologia burguesa, né, o neoliberalismo, ele desobriga o Estado de atender aos interesses sociais da classe trabalhadora. E aí, ao mesmo tempo, é criado um Estado máximo policial e penitenciário para reprimir e criminalizar as manifestações de insatisfação da classe trabalhadora. Então, a política de criminalização da pobreza, ela vem acompanhada de um pânico moral, né? O medo das classes baixas, vistas como criminosas pelas classes médias e altas. Esse pânico moral é incentivado pelo Estado e pela mídia, tentando ali desviar o que realmente são causas da criminalidade, como as desigualdades profundas na sociedade. Desemprego crescente, baixos salários. Então, ali ela é usada para desviar o real pensamento, o que está acontecendo na verdade. Atividades da semana. Número 1. Observe a charge do cartunista Carlos Latuf. Abaixo, a gente vê uma figura de uma operação militar na favela, vista de duas maneiras diferentes, pela classe média e pelos moradores da favela. Um vibrando e o outro se escondendo, ou até, né, com uma poça de sangue, já sendo vítima, talvez, de uma bala perdida, de uma operação na favela. A crítica social presente na charge acima reflete o padrão recorrente da morte de pessoas da classe popular em operações policiais nas favelas do país. Casos recentes incluem a chacina do Jacarezinho e a morte da designer de interiores Kathleen Romeu, de 24 anos, ambos do Rio de Janeiro. Analisando a crítica ao combate à criminalidade no Brasil apresentada na charge, podemos considerar que ela só marcar a alternativa correta. Número 2, analise um gráfico abaixo, que é um gráfico que mostra os óbitos causados por homicídios por faixa etária. A gente vê um eixo vertical, né, que é a porcentagem desses óbitos, um eixo horizontal mostrando idades e sexo, né, masculino e feminino, e pede, de acordo com as informações acima, o que a gente pode afirmar com esses dados. Vocês vão ter que ler as alternativas e ver o que o gráfico está querendo mostrar para a gente. Exercício número 3,
3, né? O PET trouxe 2 de novo, mas é número 3 do Enem 2012, texto 1. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Texto 2. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico do seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a... Então, vocês vão ter que fazer uma interpretação do texto e marcar a alternativa correta. E assim a gente finaliza, então, os estudos desta semana. E a semana que vem a gente volta com novos conteúdos. Muito obrigada!